Olá, galera da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Arabel e estou aqui para juntos fazermos uma boa aula de matemática. E o que essa aula vem trazer para nós de conteúdos? Olha aqui, nós vamos reconhecer diferentes funções por meio de sua representação algébrica e gráfica. O que é isso? Então, eu tenho uma expressão matemática que representa uma função e tenho um desenho, uma parte gráfica que a representa também. Como se fosse uma comparação bem simples, o nome e a fotografia dessa função. Identificar o domínio, contradomínio e imagem de diferentes funções, que são os conjuntos numéricos envolvidos no processo dos cálculos das funções, tá? Resolver situações problema envolvendo funções. Então, vamos colocá-las colocar essas funções como ferramenta de resolução de problemas do nosso cotidiano. Será que isso é possível? Será que a função nos ajuda a resolver problemas do nosso dia a dia? Ao analisarmos uma situação no cotidiano, será possível estabelecer uma função com os dados coletados? Quando eu faço um levantamento, uma pesquisa, que eu trabalho lá com um pouco de estatística, né, um levantamento de dados, eu consigo estabelecer uma relação entre essas variáveis que foram os objetos pesquisados, né, e transformar numa fórmula matemática, numa expressão matemática, estudar a função ali? Vamos ver que é possível sim. A geração de resíduos cresce com o aumento de consumo e as embalagens são o maior indicador desse crescimento. Vamos falar aqui então de produção de lixo, ok? Quanto maior o consumo, maior a produção de embalagens. Embalagem é algo pelo que você paga, leva para casa e joga fora. O consumo consciente de embalagens é levar em conta que toda a embalagem que vai de carona em nossas compras tem um impacto na natureza, seja na sua fabricação ou no seu descarte. Então, toda uma questão aí de meio ambiente, de produtos biodegradáveis, né? E aonde que a matemática vai entrar aqui? Aonde que nós vamos colocar uma funçãozinha para ajudar a resolver ou ajudar a analisar essa situação? A pesquisa feita. Então, aqui eu tenho uma tabela. O que a pesquisa faz? Ela colhe dados e a gente organiza esses dados numa tabela. Isso você faz lá na estatística, não é mesmo? Essa tabela, ela está relacionando a quantidade de lixo produzida por dia por habitante lá em 2019. Não é uma coisa muito distante de nós, né? O número de pessoas, então, 1, 2, 10, 100 e 1000 pessoas foram pesquisadas. Quantidade de lixo em quilograma por dia, a produção de lixo de uma pessoa, de 2 pessoas, né? Em Curitiba e em Nova York, duas grandes cidades, uma bem pertinho de nós aqui no Paraná e a outra, né, lá em Nova York. Uma pessoa em Curitiba produz 0,7 quilogramas em média, né, por dia. Já em Nova York, uma única pessoa produz 3 quilogramas em média de lixo por dia. 2 pessoas, 1,14 em Curitiba, 6 em Nova York. E assim eu faço a leitura desta tabela, né? Fazer a leitura de uma tabela é sempre pegar a linha, né, e fazer a relação com a descrição lá no topo da tabela, o que aquela coluna está representando. Tranquilo? Vamos continuar. Aqui no exercício 1, que nós vamos fazer a análise dessa tabela, eu peço que com base na tabela, então você vai precisar registrar, copiar a tabela. Qual é a função que descreve a quantidade L de lixo produzido diariamente por uma quantidade X de curitibanos e de nova-iorquinos? Então, para este exercício 1, você precisa, além de registrar o enunciado, registrar também essa tabela. Sinalize, faça um destaque ali na variável L, que é a quantidade de lixo, e na variável X, que vai ser a quantidade de produção diária desse lixo, tá bom? Coloque tudo isso aí no seu caderno,
começa a resolver e faço a correção com você daqui a pouquinho. Então, vamos fazer a nossa correção? Olhou direitinho para essa tabela, encontrou a relação entre os valores envolvidos ali, quantidade de pessoa e lixo produzido? Vamos ver aqui. Eu vou tirar aqui, então, a parte da coluna de Nova York para a gente não se confundir nos valores, ok? Primeiro, são duas perguntas. Vamos responder primeiro a que pergunta aqui, eu falo dos curitibanos, tá? Então, lá na cidade de Curitiba, uma pessoa produz 0,7 quilogramas de lixo, duas pessoas 1,4. E isso já mostra para você uma multiplicação. 1 vezes 0,7, que é a relação de 1 para 0,7. E 2. 2 eu já tenho que multiplicar por 2, né? 2 vezes 7, 14, vai o 1. 2 vezes 0, 0 e 1 que foi 1.
Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula, ok? Uma revisão assim bem rapidinha da multiplicação de um número inteiro por um número decimal, tá? E se você for fazer essa leitura no restante dos valores da tabela, você enxerga também essa multiplicação acontecendo em todos eles. Na multiplicação por 10, eu desloco a vírgula, uma casa decimal, 7. Multiplicação por 100, a vírgula se deslocou 2 casas decimais. Como o espacinho ficou vazio, completa com 0. Multiplicação por 1000, desloco a vírgula, 3 casas decimais, completei com 0 ali para não ficar o espacinho vazio, tá bom? Então, a relação que tem entre a quantidade L de lixo e a produção diária de lixo por pessoa na cidade de Curitiba é L igual 0,7x, porque x é a quantidade de lixo produzida. Pedi para você destacar isso no início, tá? Voltamos com a tabela completa para a segunda pergunta, que se refere ali a Nova York. Em Nova York a produção de lixo é muito maior. Será que é porque tem mais pessoas morando lá? O que interfere aí nessa produção de lixo? Também é um outro assunto que a gente pode abordar aqui. Também excluí aqui os valores de Curitiba para não fazer confusão aí, tá? E olharmos só aquilo que precisa da resposta. Uma pessoa, 3 quilogramas, produção de lixo, né? 2 pessoas, 6 quilogramas. Também existe aqui uma multiplicação envolvida, ok? Então, a relação dessas duas grandezas é de multiplicação. 3 vezes x. Tranquilo? Analisar a tabela é bem facilzinho, né? Às vezes, você tem uma tabela que os valores são um pouco mais elaborados. Eu não tenho só uma multiplicação envolvida, mas eu tenho uma soma, às vezes uma potência. Mas com tranquilidade você consegue identificar a regra, né? A fórmula que está envolvida naquela função, tá bom? Vamos para frente. O exercício 2 vai ficar ainda com essa tabela, vamos analisá-la mais um pouquinho. Por isso que você já copiou no exercício 1. Não deu tempo de copiar tudo, prof, então vai ter mais um tempinho aqui e você completa essa tabela, tá bom? Para o exercício fazer sentido. Em média, quantos quilogramas de lixo foram produzidos por uma família de 7 pessoas? Olha, eu não tenho essa informação de 7 pessoas aqui, tá? Que mora em Curitiba e que mora em Nova York. Então, com base na mesma tabela, você já tem a lei de formação dessa função, né, para as duas situações, Curitiba e Nova York. Agora é só ver o que acontece com 7 pessoas em uma família e a gente já corrige com você.
Conhecendo a lei de formação da função, fica fácil trabalhar com qualquer informação que venha a aparecer nos exercícios, não é mesmo? Se eu sei que está acontecendo uma multiplicação entre a quantidade de lixo produzida por dia e a quantidade de pessoas, então eu já tenho as informações importantes para continuar esse exercício aqui. Uma família que tem 7 pessoas, pego a lei de formação das duas funções, ó, em Curitiba, a quantidade de lixo produzida 0,7 vezes x, que é a quantidade de pessoas. 0,7 vezes 7, que é o que o exercício pergunta, 4,9 quilogramas de lixo produzido. Em Nova York é o triplo, é 3 vezes x. Então o x agora vale 7, porque são 7 pessoas. E a produção diária de lixo de uma família com 7 pessoas pode chegar até, em média, né, porque às vezes é mais, às vezes é menos, 21 quilogramas. Tranquilo? Isso é um dia. E se eu quisesse um mês, uma semana, pegaria esse valor e multiplicaria novamente, tá bom? Então é bem tranquilinho. Vamos para frente. Falar um pouquinho dos conjuntos domínio e imagem, que são os conjuntos que regem aí a resolução dos problemas em funções. Seja uma função f de A em B. Essa é uma nomenclatura assim, mais clássica, né, da matemática quando eu falo das funções, é uma representação. F de A em B, que está mostrando que ali o conjunto A é o conjunto de partida, a flecha sai do conjunto A para o conjunto B. Então, A é domínio, B é contradomínio. Temos que o conjunto A é denominado domínio da função, representado pela letra D maiúscula, e serve para definir em que conjunto estamos trabalhando, que valores que nós vamos fornecer a essa função. Isto é, os valores possíveis para a variável x, e essa variável é chamada independente. Ela não depende de ninguém para ela existir, ela vai ser fornecida para a função. O conjunto B é denominado contradomínio, então sai do A e vai para o B, conjunto de chegada, tá? Contradomínio da função, representado pelas letras maiúsculas CD, é nele que estarão todos os elementos que poderão corresponder aos elementos do domínio, então as possibilidades de resposta. As respostas, efetivamente, os resultados, estarão dentro do conjunto imagem, tá? Cada elemento x do domínio tem um correspondente em y no contradomínio. A esse valor de y, damos o nome de imagem de x pela função, conjunto domínio, certo? Essa é a variável dependente. Ela é calculada através da função. Certo? Aí que está a diferença. Hoje a gente tem aqui uma novidade para você nesta aula, né? Nós vamos propor uma atividade mão na massa. O que é isso, prof? A atividade mão na massa é um exercício que você vai fazer de acordo com o que foi estudado aqui na aula, tá? Então, é uma atividade prática que você vai poder fazer uma pesquisa, você vai poder construir alguma coisa, isso vai depender aí do que for rolar nas aulas que você for assistir, tá? A nossa atividade de hoje vai falar sobre funções e nós vimos a construção de uma tabela de uma situação do cotidiano. E é mais ou menos nesse caminho que nós vamos desenvolver que eu vou propor essa atividade para você. Olha como é que ela vai funcionar. Com base nos exercícios desta aula, então você tem aí o exercício 1, o exercício 2, a tabela, a análise. Organize uma tabela que pode ser pesquisada ou pode ser criada por você, onde se estabeleça uma relação de dependência entre duas grandezas e assim a existência de uma função, destacando o conjunto domínio e o conjunto imagem. Na tabela que vocês fizeram do exercício 1 e do exercício 2, quem era o conjunto domínio? Quem é que fornecia os valores? E quem era o conjunto imagem? O que foi calculado da função, tá? Conjunto domínio e imagem. As grandezas envolvidas no exercício 1 e 2. Nós falamos sobre quantidade de pessoas e produção diária de lixo. Produção diária
da quantidade de lixo, tá? Então, ali estão as duas grandezas. Isso vai acontecer na tabela que você vai pesquisar ou que você vai criar aí para essa atividade mão na massa. Vamos continuar. Faça os registros em seu caderno e, se possível, coloque uma imagem, um desenho para dar aquele tchan nesse trabalho, tá? Para dar aquela personalizada nessa tabela, que faça referência ao tema da situação problema. Por exemplo, vou falar sobre frutas e a vitamina das frutas. Consumo diário, todo mundo tem um consumo diário, né? Se sugere um consumo diário de vitaminas, tá? Para o nosso organismo. Qual é o consumo diário? Qual é a vitamina da laranja? E o consumo diário que uma pessoa precisa ter dessa vitamina? Em uma semana, quanto que essa pessoa vai consumir? Tá? Então, essa é a tabela que eu estou propondo para você na atividade mão na massa. Faça aqui um agradozinho, coloque uma informação visual para relacionar essa tabela com o desenho ali que você fez. Tranquilinho? Espero que tenha ficado claro o que tem que fazer. Não é nada muito difícil, né? Conto que você possa realizar essa atividade proposta nesta aula, tá bom? Vimos aqui, então, a resolução de situações problemas envolvendo funções e a organização prática de uma tabela para análise de situações do cotidiano, né, quanto à função que é a álgebra e a estatística, que a organização das tabelas podem conversar. São 2 áreas da matemática que se conversam. Tranquilo? Vou ficando por aqui. Fiquem bem, um abraço da prof e até breve.